Gisele. Meu nome sempre soou simples demais para quem passou a vida aprendendo a ser forte em silêncio. Cresci em uma casa pequena, de paredes descascadas e janelas estreitas, num bairro onde sonhos precisavam ser silenciosos para sobreviver. Meus pais faziam o possível, mas desde cedo eu compreendi que nada viria fácil. Dinheiro era assunto sério, quase proibido, sempre acompanhado de suspiros, contas atrasadas e aquela sensação constante de que qualquer imprevisto poderia derrubar tudo. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, eu ficava sentada à mesa ajudando minha mãe a organizar recibos amassados, aprendendo sem perceber o valor real dos números. Não era apenas matemática, era sobrevivência. Eu observava cada anotação, cada conta paga com esforço, cada decisão tomada no limite, e prometi a mim mesma que um dia aquela tensão deixaria de existir na minha vida. Eu queria mais do que apenas pagar o mês seguinte, eu queria segurança, previsibilidade, controle. Na adolescência, meu mundo se resumiu a livros, ônibus cheios e jornadas duplas. Trabalhava de dia, estudava à noite, no trajeto entre uma coisa e outra, sonhava com um futuro onde eu não precisasse contar moedas para escolher o que comer. Ninguém me incentivava muito, diziam que eu era quieta demais, fechada demais, ambiciosa demais para uma menina simples, mas cada comentário só reforçava meu desejo de provar que eu poderia ir além. Quando comecei a estudar finanças, senti que havia encontrado meu lugar. Não era glamour, nem brilho, mas fazia sentido para mim. Os números se tornaram aliados silenciosos, obedientes à minha disciplina. Eu aprendi a poupar mesmo ganhando pouco, a investir com cautela, a enxergar oportunidades onde quase ninguém via. Cada centavo bem aplicado era uma vitória invisível que eu celebrava sozinha. Enquanto colegas gastavam tudo tentando parecer bem-sucedidos, eu preferia parecer comum e me tornar, aos poucos, economicamente livre. Foi nessa fase da vida, já adulta e mais segura do meu caminho, que conheci Eduardo. Ele apareceu como um contraste absoluto com tudo o que eu era. Falava alto, ria com facilidade, entrava em qualquer ambiente como se pertencesse a ele. Corretor imobiliário, vivia cercado de histórias de grandes negócios, clientes ricos, imóveis de luxo. No começo eu o enxerguei como alguém vibrante, quase magnético, alguém que vivia o tipo de vida ousada que eu nunca sequer cogitei ter. Nossa primeira conversa aconteceu em um evento profissional. Ele me abordou com um sorriso confiante e me disse: "Você parece diferente das pessoas daqui." Aquilo soou como um elogio e despertou em mim algo que eu não estava acostumada a sentir, ser notada não por esforço ou obrigação, mas por interesse. Começamos a sair e, aos poucos, Eduardo passou a ocupar meus tímidos espaços emocionais. Ele gostava de lugares movimentados, restaurantes chamativos, eventos cheios de gente importante. Eu acompanhava tudo em silêncio, observando seu jeito de inflar histórias, de se colocar sempre como protagonista, de transformar pequenas vendas em negociações épicas. Às vezes eu percebia exageros, pequenas contradições em seus relatos, mas descartava aquilo como parte de sua personalidade expansiva. Em contraste, eu pouco falava sobre meu trabalho, sobre meus investimentos discretos ou meus planos de longo prazo. Ele não perguntava muito, e eu também não sentia necessidade de mostrar. Talvez eu ainda estivesse presa ao hábito de não ocupar espaço demais. Quando ele pediu que eu me casasse com ele, senti medo e esperança na mesma intensidade. Medo de perder minha autonomia silenciosa, esperança de finalmente construir algo ao lado de alguém. Eu aceitei acreditando que poderíamos equilibrar nossas diferenças, o sonhador confiante e a estrategista silenciosa. No início do casamento, aparentemente tudo funcionava. Dividíamos a casa, os compromissos, os planos vagos de futuro. Eduardo mantinha a postura de homem em ascensão, sempre falando de novos negócios, novas oportunidades, e eu continuava organizando nossas contas, investindo uma parte do que ganhava sem fazer alarde, preservando aquela reserva que poucos conheciam. Parecia natural para mim cuidar disso, afinal, sempre fora minha função invisível proteger a estabilidade. Com o passar do tempo, fui percebendo como nossos mundos, apesar de unidos oficialmente, jamais se misturaram de verdade. Ele não gostava de tratar de planejamento financeiro, dizia que aquilo era coisa chata e preferia deixar tudo nas minhas mãos. Eu aceitava.
Era mais fácil assim. Cada contrato que eu analisava, cada aplicação que eu fazia, reforçava minha tendência de prever riscos enquanto ele colecionava certezas superficiais. Ainda assim, eu acreditava que havia amor ali, talvez de uma forma torta, talvez com silêncios demais, mas suficiente para manter o casamento em pé. Eu estava convencida de que estabilidade emocional podia ser construída como eu construía a financeira, com paciência, disciplina e tempo. Mal sabia eu que, enquanto eu plantava silenciosamente um futuro sólido, Eduardo já ensaiava viver outro futuro, onde eu não fazia parte, e onde todas aquelas reservas emocionais que eu nunca verbalizei seriam usadas não como blindagem, mas como a base perfeita para uma traição que ainda estava por vir. Depois que me tornei esposa, passei a entender como a palavra aparência pode ser uma armadilha elegante. Para o mundo, eu e Eduardo éramos a imagem perfeita de estabilidade. Fotos sorridentes em encontros com amigos, jantares de comemoração por mais uma venda fechada, viagens esporádicas postadas como provas de sucesso. Por dentro, porém, eu vivia numa rotina silenciosa de observação. Minha vida seguia com a disciplina de sempre, despertador cedo, trabalho intenso, planilhas abertas enquanto ele dormia, e eu seguia investindo como se nada tivesse mudado. O casamento não diminuiu minha cautela, na verdade, reforçou meu instinto de proteger tudo o que eu vinha construindo. Continuava destinando parte do meu salário para fundos, imóveis em cotas pequenas e aplicações de longo prazo registrados em meu próprio nome, não por desconfiança declarada, mas por hábito de sobrevivência. Eu jamais deixará de preparar um amanhã seguro só porque hoje parecia confortável. Eduardo, por outro lado, floresceu na vida de marido confiante. Passou a exibir nosso lar como se fosse um troféu pessoal, recebendo clientes em casa, fazendo pequenas reuniões informais na sala, sempre contando a história de como nós dois subimos juntos. Eu escutava aquela frase com um sorriso automático, sabendo que, por trás do nós, existia uma divisão invisível. Eu sustentava a estrutura silenciosa enquanto ele colhia os aplausos. Nunca me importei com o reconhecimento público, meu prazer sempre esteve na sensação privada de controle, mas comecei a sentir um leve desconforto quando percebi que ele falava de tudo como se fosse exclusivamente dele. Nosso dinheiro passou a ser o dinheiro dele. Nossa casa passou a ser a casa dele. Nossos projetos comuns passaram a existir apenas nos discursos triunfais que ele fazia em voz alta. Em casa, nossas conversas se tornaram mais superficiais. Ele chegava falando dos clientes, das comissões, das ambições de crescer ainda mais no mercado imobiliário, enquanto eu comentava sobre análises de risco, investimentos estáveis e planos que ele nunca parecia ouvir direito. Às vezes eu percebia seu olhar distante, vagando enquanto eu falava. Em outras, ele interrompia minhas explicações com frases vagas como "isso tudo é complicado demais" ou "deixa isso pra você, você gosta dessas coisas". Aquilo sempre soava como uma concessão, mas no fundo era um afastamento. Ele não queria entender nada do que envolvia planejamento, proteção ou realidade financeira. Queria apenas o resultado, melhor padrão de vida, status, a ilusão constante de prosperidade. Com o tempo, senti que eu não era mais esposa, mas uma espécie de retaguarda silenciosa. Eu mantinha tudo funcionando, contas pagas, financiamentos organizados, investimentos crescendo lentamente, problemas administrativos resolvidos antes de se tornarem crises. Eduardo simplesmente vivia sua escalada social, frequentando eventos cada vez mais luxuosos, vestindo roupas caras, falando com gente importante. Eu acompanhava quando precisava, mas muitas vezes ficava em casa, trabalhando em silêncio, sentindo aquela solidão estranha que surge quando você está com alguém, mas não é realmente vista por ele. Era como se nosso casamento existisse apenas nas fotos e apresentações públicas. Dentro de mim, ele já começava a desbotar. Mesmo assim, não questionei nada em voz alta. Nunca fui mulher de confronto direto. Minha defesa sempre foi observar, analisar, agir apenas quando o terreno estivesse completamente mapeado. Eu sabia que Eduardo valorizava apenas aquilo que pudesse exibir, e entendi que isso nos separava mais do que nossas diferenças de personalidade. Enquanto eu acumulava segurança em silêncio, ele acumulava aparência. Enquanto eu construía estruturas que ninguém via, ele construía discursos que encantavam a todos. Aos poucos,
Passei a enxergar o abismo silencioso entre nós, de um lado, minha busca por estabilidade, do outro, a fome quase desesperada dele por reconhecimento. Ainda assim, naquele momento, eu acreditava que aquilo não passava de uma fase de adaptação do casamento, um período onde cada um ainda estava aprendendo a dividir espaço e sonhos. Não suspeitava, porém, que aquele desapego crescente era mais do que rotina. Havia uma mudança no comportamento dele que eu ainda não sabia nomear: atrasos inexplicáveis, excesso de mensagens silenciosas no celular, desculpas vagas para sair à noite sem mim. Eu notava tudo, mas transformava a inquietação em foco profissional, como se trabalhar mais pudesse silenciar a intuição que começava a me alertar de uma ameaça invisível. Eu continuava investindo, protegendo meus bens juridicamente, reforçando a blindagem financeira sem jamais comentar, hábito que eu considerava apenas prudente, e não essencial. Mas dentro de mim surgia uma sensação persistente, a de que meu casamento estava apoiado não em amor sólido, mas em algo frágil demais para sustentar duas pessoas caminhando em direções tão opostas. A inquietação começou como um sussurro, discreta demais para ser chamada de suspeita, mas persistente o suficiente para nunca mais me deixar em paz. Eu sempre confiei nos números, porque eles não mentem, já as pessoas, eu aprendia, pouco a pouco, que podem mentir com uma habilidade assustadora. Passei a notar pequenos detalhes no comportamento de Eduardo que antes passariam despercebidos, frases interrompidas quando eu entrava em incômodo, o celular sempre virado para baixo sobre a mesa, risadinhas rápidas diante de mensagens que ele insistia em responder longe de mim. Não era nada gritante, mas era um conjunto de gestos que não combinavam com a transparência que eu acreditava existir entre nós. Senti vontade de perguntar diretamente, mas algo dentro de mim sempre me fez recuar. Eu precisava de fatos, não de impressões. Comecei a observar como se estivesse conduzindo uma investigação silenciosa, sem que ele percebesse. Memorizei horários, desvios de rotina, mudanças de humor. Ele saía mais cedo dizendo ter reuniões e voltava tarde demais para qualquer expediente normal, trazendo consigo perfumes que não eram meus, um entusiasmo estranho que não condizia com o cansaço que dizia sentir. Quando eu perguntava sobre o dia, as respostas eram vagas, carregadas de generalidades, negócios, clientes exigentes, fechamentos cansativos. Ele já não me contava histórias longas como antes, eram frases curtas, evasivas, sempre com algum pretexto para encerrar a conversa. Eu fingia acreditar, mas dentro de mim crescia a necessidade quase científica de comprovar o que meus instintos já anunciavam. Passei a confrontar dados, algo que sempre fiz com naturalidade no trabalho. Sem drama, comecei a cruzar informações, datas de supostas viagens com registros públicos de eventos do setor que ele dizia frequentar, agendas de visitas que eu conseguia acessar indiretamente. Nada era escancarado o suficiente para acusar, mas os vazios começaram a se acumular. Alguns dias não batiam com as histórias dele. Certos compromissos simplesmente não existiam. Havia espaços em sua rotina que não se explicavam de modo racional, e o desconhecido sempre foi o terreno perfeito para mentiras prosperarem. Um dia, ao pegar o celular dele por engano pensando ser o meu, vi aparecer na tela uma notificação que ele tentou tomar da minha mão rápido demais. Meu coração acelerou, mas não discuti, apenas devolvi o aparelho. Aquele gesto abrupto falou mais do que qualquer palavra poderia dizer. Naquela noite, percebi algo fundamental. Eu não estava lidando apenas com um possível desinteresse emocional, havia segredo ali. E segredo, para mim, sempre significou risco. Comecei então a preparar minha mente para uma verdade que eu ainda não tinha coragem de nomear. Eu precisava saber até onde aquilo ia. Foi quando, pela primeira vez, cogitei investigar algo além do comportamento dele. Não como esposa ferida, mas como profissional acostumada a analisar sistemas complexos. Passei a mapear o movimento financeiro da nossa vida em comum, atento a entradas e saídas estranhas, embora ele jamais conversasse comigo sobre seus ganhos reais. Vi certos valores serem direcionados para gastos atípicos, presentes fora do padrão do que me oferecia, pequenos vazios contábeis que, somados, revelavam um padrão de despesas pessoais não compartilhadas. Naquele momento, a intuição deixou de ser apenas um pressentimento emocional e ganhou forma concreta.
alguém além de mim estava sendo beneficiado silenciosamente pela vida que Eduardo levava. Mesmo assim, não reagi de imediato. Ao invés de confrontá-lo, intensifiquei meu próprio movimento de proteção. Reforcei documentos, revisei contratos de investimentos, transferi pequenas cotas patrimoniais para estruturas legais mais seguras, sempre discretamente, sempre dentro da legalidade. Não era uma resposta ao medo, mas uma preparação estratégica. Eu ainda não sabia exatamente o que ele escondia, mas tinha plena certeza de uma coisa: qualquer cenário futuro exigiria que eu estivesse financeiramente blindada. Eu já não pensava apenas em proteger meu casamento, estava me preparando para sobreviver a ele. Dias depois, uma pista quase banal acabou sendo decisiva. Um nome feminino apareceu em um recibo esquecido no bolso de um paletó dele que eu ia colocar para lavar. Um primeiro nome simples, seguido de um endereço próximo a uma das regiões onde ele alegava trabalhar com frequência. O papel tremia entre meus dedos enquanto eu encarava aquela prova silenciosa. Não chorei. Não gritei. Apenas entendi, de forma fria e definitiva, que aquilo não era mais uma hipótese. A última negação que ainda resistia em mim se dissolveu. Eduardo tinha alguém. Existe um tipo de dor que não explode em lágrimas, ela endurece, silenciosa, e se transforma em foco. Naquele instante, eu percebi que minha vida estava prestes a mudar irreversivelmente. E, ao contrário do que muita gente faria, eu não senti vontade de acusá-lo, senti vontade de vencer. Quando percebi que algo mais grave se movia nas sombras, a sensação não foi de medo, mas de alerta. Já não se tratava apenas de um casamento corroído ou de uma traição silenciosa, havia no ar uma inquietação diferente, concreta, como a impressão de que o chão sob meus pés estava prestes a ser arrancado sem aviso. Eduardo passou a agir de forma excessivamente solícita dentro de casa, fazendo perguntas banais sobre documentos antigos e contratos que estavam guardados na pasta do imóvel. Dizia que precisava organizar papelada por causa de uma possível renegociação de taxas da casa, comentava superficialmente sobre vantagens fiscais e oportunidades melhores no mercado. O jeito despreocupado com que falava, misturado a uma pressa estranha, acendeu uma luz vermelha em mim. Números, quando inventam urgência, quase sempre escondem intenções. Comecei a observar cada movimento com muito mais atenção. Notei que ele passou a retirar cópias de escrituras sem muita explicação, a marcar compromissos em cartórios nos horários que eu estaria trabalhando, e a levar minha ausência como se fosse perfeitamente conveniente. Eu mantinha o comportamento sereno de sempre, fingindo indiferente enquanto rastreava cada etapa do que ele fazia sem me contar. Passei a checar registros, datas de protocolos, movimentações administrativas, tudo o que pudesse revelar se aquele organizar papelada era real ou apenas um disfarce para algo maior. O que encontrei não foi uma simples negociação, era um processo de venda sendo costurado pelas beiradas, avançando perigosamente rápido, apoiado em informações incompletas e procurações limitadas que jamais autorizariam uma transação plena sem meu aval direto. Ainda assim, ele estava tentando. Meu coração bateu apertado ao compreender a ousadia. Ele não apenas me traía emocionalmente, estava tentando me arrancar fisicamente do único lar que eu ajudara a construir com anos de esforço silencioso. A casa que, para ele, era símbolo de status, para mim, era a materialização da promessa que fiz ainda menina, de nunca voltar a viver sem segurança. Eu poderia ter me precipitado. Poderia ter enfrentado, atrasado a venda, causado um escândalo antes de qualquer passo ser dado. Mas algo em mim dizia para esperar. Havia coisas maiores em jogo. Às vezes, permitir que alguém chegue perto demais do erro é a melhor forma de assegurar que ele tropece sem possibilidade de retorno. Enquanto ele avançava com suas articulações, eu avancei com as minhas, só que em silêncio absoluto. Procurei um escritório de advocacia especializado em fraude imobiliária sob o nome de uma empresa, não o meu, para não levantar alertas. Levei documentos, contratos e extratos organizados com a precisão que sempre fez parte da minha natureza. Não precisei explicar muito, os próprios papéis falavam por mim. Vi nos olhos dos advogados a confirmação daquilo que eu já sabia, tudo o que ele estava tentando era frágil, arriscado e judicialmente contestável.
Era exatamente o tipo de golpe que parecia eficaz no curto prazo, mas que ruía no momento em que fosse exposto à luz certa. Eu senti algo novo crescer dentro de mim, não era raiva, era clareza. Dias depois, o golpe finalmente aconteceu. Eduardo chegou em casa com um sorriso triunfante que eu jamais esqueceria. Estava elétrico, com uma postura de quem se acreditava vitorioso. Sem rodeios, atirou algumas notas amassadas sobre a mesa, $350, e soltou com desprezo: "Vá procurar uma casa para alugar." A naturalidade com que disse aquilo me fez perceber o tamanho da ilusão em que ele vivia. Para ele, eu não passava de um obstáculo removido com uma manobra rápida. Talvez imaginasse que minha reação seria chorar, implorar ou entrar em colapso. Mas eu apenas observei o dinheiro ali estendido como uma ofensa materializada, anos de dedicação reduzidos a trocado, e algo em mim simplesmente riu. Não um riso alto ou histriônico, mas aquele riso interno, curto, que nasce quando se enxerga o erro monumental de alguém. Olhei diretamente para ele, mantendo minha expressão firme, e disse apenas: "Quem precisa de casa é você." Eduardo franziu a testa, confuso, talvez achando que eu tinha finalmente perdido o equilíbrio emocional. Para ele, aquela frase não passava de uma tentativa patética de provocar algum impacto. Ele não podia imaginar que aquele "quem precisa de casa é você" carregava meses de preparação silenciosa, contratos revisados, cláusulas prontas, processos estruturados. Não fazia ideia de que, enquanto ele celebrava uma vitória imaginária, o jogo já havia virado a meu favor muito antes dele acreditar que tinha vencido. Enquanto ele se afastava confiante, eu permanecia ali, sozinha na sala que acreditava não ser mais minha, sentindo uma serenidade quase sobrenatural. Não havia pânico, nem revolta, apenas a certeza fria de que o ato dele acabará de atravessar a linha sem retorno. Ele pensava ter encerrado minha história naquela noite. Mal sabia que, na verdade, acabará de dar início à queda mais organizada que sua própria imprudência poderia ter construído. Na manhã seguinte, acordei com uma calma que até me assustou. Enquanto fazia café, observei o vapor subir lentamente da xícara e pensei em como aquela serenidade não combinava com a tempestade jurídica que eu estava prestes a soltar. Não havia espaço para emoção naquele momento, eu precisava de precisão. Revi cada documento mais uma vez, conferi datas, assinaturas, cláusulas e e-mails salvos em pastas criptografadas que eu mantinha por hábito profissional. Cada detalhe importava. Não se derruba uma mentira grande com ataques impulsivos, desmonta-se peça por peça, até que tudo desmorone sozinho. Liguei para os advogados logo cedo. Disse apenas: "Podemos avançar." Aquela frase representava meses de planejamento silencioso finalmente entrando em movimento. Meu time jurídico já estava pronto. Havíamos preparado uma combinação de ações civis que se encaixavam como engrenagens: contestação imediata da venda por ausência de consentimento pleno, pedido de bloqueio cautelar do dinheiro da transação e abertura de processo por fraude e má-fé. Em paralelo, acionei o setor financeiro responsável pela administração da participação societária que eu mantinha de forma discreta na imobiliária onde Eduardo trabalhava, uma posição que eu havia adquirido tempos antes por meio de um fundo de investimento, exatamente por enxergar ali uma boa oportunidade de retorno patrimonial. Nunca tive intenção de revelar esse vínculo, mas agora ele se tornava a peça central da estratégia. Legalmente, Eduardo não apenas me devia explicações, me devia dinheiro. Eu me tornei, formalmente, uma de suas credoras. A engrenagem começou a girar com uma rapidez quase cirúrgica. Ainda naquela semana, o valor da venda da casa foi bloqueado judicialmente antes mesmo de atingir qualquer destino definitivo. Contas vinculadas ao nome de Eduardo passaram a sofrer restrições e exigências de esclarecimento. Notificações começaram a chegar como uma cascata silenciosa, uma para o cartório, outra para o banco, outra para a imobiliária. Eu não precisei fazer alarde algum, a própria burocracia faria o trabalho pesado por mim. Sempre confiei mais em processos bem estruturados do que em confrontos emocionais. A lei, quando bem utilizada, é implacável e totalmente silenciosa, ela trabalha enquanto a pessoa-alvo ainda acredita estar no controle. A parte mais intensa não foi sequer acompanhar as movimentações judiciais, foi assistir à velocidade com que o mundo de Eduardo começava a se desestabilizar sem que ele compreendesse por quê.
Eu recebia relatórios diários detalhando bloqueios e prazos de defesa, enquanto ele, provavelmente, ainda celebrava sua liberdade recém-conquistada, preparando a cerimônia que acreditava ser o ápice de sua ascensão social. Não liguei para provocá-lo, não mandei mensagens, não tentei explicações. Permaneci invisível, exatamente como sempre soubera ser, mas agora a invisibilidade era minha arma mais eficiente. Ao mesmo tempo, organizei minha vida pessoal com a mesma frieza estratégica. Procurei um apartamento temporário por opção, não por necessidade, queria distância emocional da antiga rotina enquanto tudo se resolvia. Passei a ocupar meus dias com reuniões jurídicas e planejamento financeiro, revisando investimentos e expandindo minha atuação profissional. Percebi que, curiosamente, quanto mais meu casamento se desmontava, mais lúcida eu me tornava. Era como se, ao perder aquele vínculo, eu recuperasse partes de mim que haviam sido anestesiadas pela tentativa de manter um nós que existia apenas da boca para fora. Houve uma noite em especial em que me sentei sozinha na varanda do novo lugar e pensei em tudo o que havia aprendido. Lembrei da menina calada da cozinha de plástico, piscando números em papéis para tentar domar o medo do futuro. Se ela pudesse me ver agora, não sentiria pena, sentiria orgulho. Eu nunca precisei gritar para ser forte. Apenas precisei estar preparada para o dia em que a força fosse necessária. E aquele dia finalmente tinha chegado. Enquanto do outro lado Eduardo começava, sem saber, a entrar na pior fase de sua vida, eu não sentia desejo de vingança teatral ou humilhação pública. A satisfação que crescia em mim era silenciosa, quase elegante. Não era sobre machucá-lo, era sobre justiça. Ele apostou que eu era fraca porque não fazia barulho. Apostou que minhas vitórias silenciosas eram inexistentes. Apostou que minha calma era submissão. Todos os seus erros estavam baseados nessa impressão. Sem entender que, na guerra dos inteligentes, o maior engano é sempre subestimar quem prefere trabalhar em silêncio. Os primeiros sinais da queda começaram a chegar até mim de forma indireta, quase como ecos distantes de um desmoronamento inevitável. Eu não precisei procurá-los, as notícias simplesmente surgiam, trazidas por ligações dos advogados, mensagens formais dos cartórios e comunicados frios das instituições financeiras. Cada atualização revelava mais uma camada da ilusão que havia sustentado a vida de Eduardo. Suspensão de acesso a contas, exigências de comprovação de origem de recursos, notificações oficiais de investigações administrativas. Era como assistir a um castelo inteiro se despedaçar pedra por pedra sem ouvir qualquer som, apenas vendo a poeira se levantar no horizonte. Mesmo assim, a parte mais perturbadora não era acompanhar dados ou números, mas imaginá-lo tentando manter a postura de vencedor enquanto seu chão sumia sob os pés. Eu sabia exatamente como ele agia em momentos de pressão, o sorriso mais forçado, a voz mais alta, a necessidade desesperada de convencer o mundo, e a si mesmo, de que nada havia saído do controle. Soube que fornecedores começaram a exigir pagamentos antecipados, que convites para eventos importantes foram retirados, que colegas passaram a evitá-lo discretamente. Aqueles que antes rodeavam Eduardo por interesse agora se afastavam como quem evita um naufrágio iminente. Eu conhecia bem aquela solidão, sempre estivera cercada de gente enquanto me sentia sozinha, ele começava a aprender o inverso. As tentativas dele de manter o espetáculo tornaram-se patéticas. Soubesse eu que a arrogância podia se transformar em desespero tão rapidamente, teria entendido antes o perigo de confundir confiança com controle. Foram me relatando, pelos corredores invisíveis das informações oficiais, que seu casamento com a amante passou a ser adiado constantemente, primeiro por questões de agenda, depois por problemas de fornecedor, até que a verdade se tornou impossível de esconder. Quando alguém mentiu sobre pagamentos, reservas e contratos, a própria noiva começou a ligar os pontos, percebendo que o homem que prometera uma vida de luxo mal conseguia provar a estabilidade financeira mais básica. A ruptura veio como um golpe seco, e, dessa vez, eu não precisei estar presente para assistir. Bastou saber que ela o deixou assim que percebeu a extensão da mentira em que havia sido envolvida. Aos poucos, tudo que sustentava a imagem pública de Eduardo foi sendo esmagado pela realidade processual. Ele perdeu o emprego na imobiliária sob a justificativa de evitar escândalos, ironicamente,
numa empresa em que eu tinha participação, embora ele jamais sonhasse com isso. Perdeu o respaldo jurídico de parceiros antigos, recusaram-se a defendê-lo comercialmente, e passou a depender de defensores designados para enfrentar uma avalanche de acusações que ele não tinha capacidade emocional nem financeira para administrar. Pela primeira vez desde que o conhecera, Eduardo não tinha palco. Restou-lhe apenas o silêncio incômodo de quem percebe, tarde demais, que todo o charme desmorona quando os contratos são exigidos. Eu, por outro lado, atravessava aquele período como quem passa por um processo de purificação invisível. Cada notícia da queda dele não despertava em mim prazer cruel, apenas uma confirmação tranquila de que eu havia agido corretamente. Continuei trabalhando, investindo, organizando minha vida exatamente como sempre fizera, porém com um leve sentimento de libertação que eu ainda aprendi a nomear. Decidi me mudar definitivamente para um imóvel novo, maior e completamente registrado em meu nome. Não porque eu precisasse provar nada a alguém, mas porque me recusei a permanecer presa a qualquer vestígio simbólico da história que ele tentou apagar. Quando finalmente o vi pessoalmente após meses, foi por acaso. Ele estava parado do outro lado da calçada, visivelmente abatido, roupas que já não ostentavam o corte elegante de antes, o olhar inquieto de quem carrega um peso que não consegue mais esconder. Por um breve instante, nossas vistas se cruzaram. Nenhuma palavra foi dita. Ele hesitou, deu um passo como quem pensa em me chamar, talvez pedir explicações, talvez tentar reconstruir algo que já estava morto. Eu mantive o passo firme, atravessei a rua sem mudar a postura e segui em direção ao prédio onde agora morava, sentindo a leveza estranha de quem encerra um ciclo sem precisar falar nada. Dentro de mim, ecoava a mesma certeza que sempre me guiou: a mais poderosa das respostas é viver em paz depois da guerra. Eu nunca imaginei que a sensação de vitória pudesse ser tão silenciosa. Não houve fogos, nem discursos triunfais, nem aplausos imaginários quando tudo enfim se resolveu. O que senti foi uma paz firme, quase solene, nascida da consciência de que cada passo havia sido dado com precisão absoluta. Os processos chegaram ao desfecho exatamente como previsto, a venda irregular foi anulada na totalidade, o dinheiro retornou para a esfera judicial e, após a comprovação documental da origem majoritária do investimento inicial, foi legalmente transferido para mim. Eduardo, por sua vez, foi condenado civilmente por fraude contratual e má-fé, passando a responder também por perdas e danos. Todos os custos legais, multas e indenizações recaíram sobre ele. Sua tentativa de construir um conto de fadas sobre mentira terminou em pilhas de papel timbrado carimbado, comprovando que a verdade nunca se perde, apenas espera ser exigida. Com a sentença assinada e publicada, pude finalmente respirar. Regularizei meus bens, adquiri oficialmente um novo imóvel, muito maior e mais confortável do que a antiga casa, e encerrei qualquer vínculo administrativo indireto com a imobiliária em que eu fora sócia investidora, vendendo minha participação com lucro quase triplicado. Profissionalmente, minha história vazou para o círculo empresarial, não como um escândalo, mas como um exemplo de estratégia fria e inteligência jurídica. Meu nome passou a ser associado não à dor do ocorrido, mas à firmeza de quem jamais deixou de ter controle sobre a própria trajetória. Fui convidada a participar de palestras sobre educação financeira feminina, e aceitei. Percebi que minha voz, antes sempre abafada, agora podia servir como farol para mulheres que ainda acreditavam precisar suportar qualquer coisa em nome de um amor mal resolvido. Passar da invisibilidade à influência foi uma transição lenta, porém poderosa. Eduardo, por outro lado, não teve espaço algum para se reerguer rapidamente. A condenação o acompanhava como uma marca impossível de apagar do currículo profissional. Nenhuma imobiliária respeitável voltou a contratá-lo, os bancos recusaram linhas de crédito, antigos parceiros fecharam as portas como quem se desvia de uma história mal-cheirosa. Soube, por conhecidos em comum, que ele precisou voltar a morar de favor e abriu processos trabalhistas tentando recuperar vínculos antigos, todos sem sucesso. A reputação que ele tanto se orgulhava de ostentar dissolveu-se por completo, mostrando que reconhecimento baseado em aparência não sobrevive a contratos e processos públicos. Quanto à ex-amante, sua participação terminou em silêncio. Após o rompimento, ela se afastou de qualquer vínculo com ele, mudou-se de cidade e apagou completamente sua presença do círculo que os rodeava.
Não houve castigos dramáticos, apenas desaparecimento, o tipo de consequência social mais dura para quem sonha com status e visibilidade. Eu, por minha vez, segui em direção oposta. Passei a organizar mentorias para mulheres empreendedoras, escrevi artigos, dei entrevistas e finalmente aceitei ocupar o espaço que sempre evitei. Em cada fala, não mencionava nomes ou detalhes sensacionalistas, mas transmitia aquilo que era essencial: ninguém deve nunca transferir totalmente seu futuro às mãos de outra pessoa. Construí uma nova rede de amizades, baseada em admiração mútua e não em interesses ocultos. Permiti-me viver com leveza pela primeira vez, viagens feitas por prazer, não por obrigação social, jantares em silêncio confortável comigo mesma, manhãs sem pressa, sem desconfiança rondando pensamentos. A vida voltou a ser algo simples, profundamente meu. Às vezes, em momentos de quietude, lembro do início de tudo, da menina silenciosa à mesa de plástico rabiscando números com mãos trêmulas. Se eu pudesse falar com aquela garota hoje, diria apenas que ela estava certa em confiar mais em si do que em promessas. Todas as escolhas difíceis, todo o autocontrole emocional, toda a paciência estratégica fizeram sentido quando entendi que nada foi acaso. Cada detalhe que protegi em silêncio construiu o chão firme onde agora caminho. Não guardo ressentimento. Não preciso. O que ficou para trás cumpriu seu papel como lição. Meu futuro não é movido pela lembrança de feridas, mas pela consciência plena de quem eu me tornei. Hoje, quando assino documentos do meu novo negócio, quando entro no meu apartamento ensolarado e seguro, quando me reconheço no espelho com orgulho sereno, sei exatamente quem eu sou, uma mulher livre, inteira e dona absoluta do próprio destino. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião. Deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!